Olá, sejam bem-vindos a mais um momento aqui de expansão de consciência, de troca de conhecimentos, análise de cenários e reflexões profundas. Seja muito bem-vindo, você que está entrando aqui no canal agora, que acabou de chegar nessa família da expansão da consciência. Fica aqui com a gente para que você possa trabalhar a sua transformação, para que você possa elevar a tua consciência e chegar ao que nós aqui nesse canal tanto estamos esperando, que é a quinta dimensão. Fiz uma live semana passada no canal do Fernando, que foi maravilhosa. Tive muitos feedbacks positivos. As pessoas gostaram muito. E eu fiquei de voltar lá para fazer só sobre frequências, sobre a tabela do David Hall, que a gente vai bater só na tabela para que a gente cada vez mais possa ir entendendo o nosso interior, aonde estamos vibrando, quem nós estamos sendo nesse momento. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Hoje eu vou fazer aqui uma metáfora que ela vai passear por toda a tua história de vida. Você vai se identificar muito com essa metáfora, que é a metáfora da jornada do herói, que ela é muito utilizada, já vou compartilhar aqui a tela, em treinamentos, porque ela serve em tudo, ela se enquadra em todos os aspectos da vida, seja profissional, seja pessoal, seja qual for o aspecto. Então, vamos começar a nossa jornada, né? Porque eu estou fazendo esse convite para que você embarque comigo em uma jornada. Mas não é qualquer jornada, é a jornada do herói. Que ela foi escrita pelo Joseph Campbell, que é um professor e escritor norte-americano. Ele é considerado um dos maiores mitólogos do mundo. Em 1949, foi quando ele publicou uma obra importantíssima chamada O Herói de Mil Faces, um verdadeiro marco que descreve o padrão de transformação que está presente em mitos, em lendas, em filmes e também na vida real. Só que hoje eu quero trazer essa jornada com um olhar muito especial. Quero compartilhar com vocês a versão inspirada na obra de Campbell, uma adaptação mais próxima de nós, mais atual, mais integrada ao nosso processo evolutivo que estamos passando agora. Mas, afinal de contas, Paloma, o que é a jornada de herói, do herói? A jornada do herói é o passo a passo do processo de transformação de uma pessoa comum em um ser extraordinário. É o caminho da alma humana em busca de superação, de crescimento e propósito. É o percurso que cada um de nós percorre para alcançar um objetivo, um sonho. Ela envolve aceitar desafios, enfrentar obstáculos, atravessar provações e vencer cada etapa de aprendizagem com coragem e consciência. E essa jornada não acontece só nos filmes, nos livros. Ela está presente, gente, na vida, na nossa vida diária, nas decisões que nós precisamos tomar, nos riscos que nós aceitamos a correr e nas dores que enfrentamos para poder evoluir. Mas então, o que é um herói? Um herói é um homem ou uma mulher extraordinário, não porque eles têm poderes mágicos ou porque eles têm capas voadoras, mas por causa da sua coragem, da sua superação, da sua fé, do seu valor, da sua persistência e da capacidade que essa pessoa tem de inspirar pessoas. E para ilustrar isso de uma forma bem concreta, eu quero trazer aqui o exemplo de um herói real, um herói de carne e osso chamado Ayrton Senna. Quem não conhece a história aqui, a trajetória do Senna, talvez algumas pessoas que estejam aqui no canal não viveram na época em que o Senna estava vivo.
O Senna ele foi um dos maiores pilotos de Fórmula 1 e de todos os tempos, um brasileiro intenso, apaixonado e extremamente comprometido com aquilo que ele fazia. Vou trazer aqui duas histórias do Senna para que a gente comece a conexão com a nossa vida. Em 1991, no GP do Brasil, o Senna ele enfrentou um problema técnico gravíssimo no câmbio do seu carro, pois o seu carro ele ficou apenas com uma única marcha disponível e ele teve que fazer a corrida todinha só com uma marcha do carro. Então qualquer outro piloto poderia ter desistido, mas o Senna não. O Senna jamais desistiria. Ele segurou o carro com tanta força e esforço físico que ele começou a ter espasmos musculares nos ombros e nos braços. Mas mesmo assim, o Senna, ele venceu essa corrida. E se eu fechar meus olhos aqui agora, eu me lembro dessa corrida que quando ele foi retirado do carro, ele não aguentava que ninguém nem tocasse nele, de tanta dor. Mas agora, gente, eu pergunto a vocês, o que fez o Senna continuar? Apesar de tamanha dor e dificuldade. Ele tinha poderes, por acaso, sobrenatural? Claro que não. O que ele tinha era algo que todo verdadeiro herói carrega: foco, fé, disciplina, força mental, determinação e o desejo de vencer. Eu vou trazer um outro fato também do Senna que é bem interessante, que isso aconteceu lá no circuito de Denton Park. Esse circuito ele era alvo de muitas críticas. A mídia, a imprensa, os especialistas, eles diziam que esse lugar não tinha nenhum ponto de ultrapassagem e que essa corrida ela ia ser muito óbvia. Quem largou em primeiro, chega em primeiro. Segundo, segundo, terceiro, terceiro e por aí vai. Nessa corrida, o Senna largou em quarto. Só que o Senna, com uma visão além do comum e a sua ousadia, claro, ele mostrou que todos estavam errados, todos estavam enganados. Logo na primeira volta, ele ultrapassou 3 carros, se manteve em primeiro lugar a corrida toda e ele venceu essa corrida, de quarto para primeiro lugar. O Senna ele quebrou uma crença limitante mundial. Ele provou que os limites são, muitas vezes, apenas construções mentais. Está caindo algumas fichas? Quantos limites nos damos, colocamos na nossa vida? Porque nós estamos colocando esses limites numa construção mental. Então, o Ayrton Senna, ele é um exemplo vivo da jornada do herói. Um homem comum que se tornou extraordinário por escolher persistir, por escolher enfrentar o impossível, por se superar em cada curva da vida dele. E a jornada do herói, ele é o caminho da alma em direção à sua grandeza. E agora eu pergunto para você, qual é a tua corrida? Qual é o teu desafio? Qual crença você precisa ultrapassar para você vencer? Hoje vamos juntos seguir os passos dessa jornada, porque também existe um herói dentro de você. E a gente vai trabalhar hoje em cima de 6 elementos. E o primeiro elemento é o chamado. Aqui o herói ele está vivendo a sua vida comum, normalmente. Tudo parece em ordem, nada está fora do lugar. Ele está em sua zona de conforto, tranquilo, seguro, aparentemente satisfeito com o que ele tem. Mas então logo acontece algo e tudo muda. Pode ser um problema, pode ser uma perda, pode ser uma dor, ou até mesmo um vazio interno que não dá mais para ser ignorado. Este é o momento do chamado. O chamado, ele nunca vem por acaso. Ele vem para mover, ele vem para sacudir, ele vem para te tirar de onde você está
porque a vida quer te levar para um outro lugar, um outro nível. E o mais interessante, aqui não é uma escolha sua. Você não decide. Ah, agora eu vou sair da minha zona de conforto e começar uma jornada. Não. O chamado simplesmente ele acontece. Ele obriga você a sair da tua zona segura para você enfrentar o desconhecido. Talvez você já tenha vivido isso. Pensa comigo, quando foi na sua vida que algo te tirou do conforto aonde você estava sem pedir permissão para você? Quando você se deparou com uma situação tão desafiadora que não teve outra escolha a não ser agir, ir lá e fazer. Pode ter sido a perda de alguém querido, o fim de um relacionamento, uma doença, uma crise na sua família, ou até um sonho adormecido que de repente ele começou a gritar dentro de você. Quantas vezes você realizou algo incrível, mas que não foi por vontade própria? Foi a vida que te empurrou, foi as circunstâncias que exigiu que você fosse lá e fizesse. Esse é o chamado do herói. E ele pode vir através de uma voz interior ou de uma situação concreta que exige uma resposta. Às vezes, vem com o choro do seu filho, com um pedido de socorro de alguém que você tanto ama, com a ameaça à sua segurança, à sua paz, ao seu propósito. E quando isso acontece, você pode até querer ficar lá, pode até hesitar, mas no fundo você sabe que não pode mais permanecer aonde você está. O chamado ele é sempre o começo de algo muito maior. Ele nos obriga a despertar dos adormecidos, a olhar para os lugares que evitamos olhar, a crescer, a amadurecer e principalmente a responder à vida com coragem. E você, qual foi o seu chamado? Quando a vida te tirou do teu lugar seguro e te fez agir? Qual foi a dor, a circunstância que te empurrou para a tua grande virada na tua vida? Reflita, porque todo herói, antes de conquistar qualquer coisa, ele precisa ouvir o chamado. E mais do que isso, ele precisa responder a esse chamado. Esse é o primeiro passo da jornada, o início da transformação. Aquele momento em que, mesmo sem querer, você foi chamado a se tornar mais do que você é. E aí, você atendeu o chamado quando isso aconteceu na tua vida? E qual é o teu chamado agora, nesse atual momento da tua vida? Qual tem sido o teu chamado que está ali te chamando para você despertar teus dons adormecidos, a você olhar para aquele lugar que você vem evitando, a você crescer, a você amadurecer e principalmente a você responder à vida com coragem, com determinação, com força? Qual é o teu chamado hoje, nesse momento? Responde isso para você. E o segundo elemento é o portal. Porque depois que o chamado acontece, depois que a vida te dá aquela chacoalhada, você se vê diante de uma escolha. Esse é o momento crucial. É aqui que tudo muda. É quando a jornada realmente começa. Você está diante de um portal. E o portal representa aquela decisão interna poderosa, aquela virada de chave. É quando você escolhe sair da estagnação, deixar a dúvida, a hesitação, o medo e atravessar para um novo mundo. Esse é o momento em que você não só sente o chamado, mas você responde a ele
com atitude, se posicionando. Você se lembra daquela cena do filme Matrix, onde o Morfeu oferece ao Neo 2 pílulas? Ele coloca uma pílula azul e uma pílula vermelha. Se ele escolher a pílula azul, ele vai voltar para a vida normal dele. Ele vai continuar seguindo as regras da sociedade. Tudo que mandarem ele vai fazer. Tudo vai permanecer como está. Mas se ele tomar a decisão de tomar a pílula vermelha, ele desperta, enxerga além das ilusões e entra num mundo novo, desconhecido, desafiador, mas que é um mundo real, que é o que nós estamos fazendo agora, saindo da pílula azul para a pílula vermelha. O portal é isso, a decisão entre continuar como você está ou de você atravessar o limite e expandir a tua consciência. Então eu vou te perguntar, quando foi na tua vida que você atravessou esse portal? Quando você fez uma escolha corajosa que mudou o rumo da tua história, você foi lá, escolheu, decidiu, fez e você mudou a tua história de vida. Pode ter sido mudar de carreira, voltar a estudar, abrir um negócio, realizar o teu sonho, mudar de cidade, começar um relacionamento, ou talvez encerrar um relacionamento para você se libertar, ter filhos, ou até mesmo decidir se dedicar ao teu autoconhecimento, à tua transformação de vida. Esse momento não foi imposto pelas circunstâncias como no chamado. Aqui foi você quem escolheu, que decidiu mudar. O chamado é alguma situação da vida que acontece, que aparece, e você é obrigado a agir. Você precisa agir. Já que não, você é que decidiu. Cansei da vida que eu estou. Cansei de continuar onde eu estou. Vou lá e vou fazer. Você teve medo? Com certeza você teve medo. Mas mesmo com medo, você foi e você enfrentou. Essa decisão exigiu de você coragem, fé, desprendimento e presença. Foi quando você disse para você mesmo: eu não quero mais viver no automático. Eu mereço mais. Eu sou capaz, eu quero muito mais. E você foi lá e você fez. E sabe o que é mais incrível? Você, gente, já fez isso antes. Você já atravessou portagem na tua vida. Então, se você já fez uma vez, você pode fazer de novo e de novo, e sempre que for preciso. Então, qual foi o teu momento do portal? Qual foi a decisão que você tomou e que transformou a tua história? Quando foi que você disse sim para você mesmo e escolheu viver algo maior, melhor, que você merece? E hoje, diante desses desafios que te esperam, qual pílula você vai escolher tomar? A azul? Continuar aí nesse lugar onde você está, repetindo os padrões de comportamento, seguindo regras, vivendo para sempre agradar os outros? Ou você vai decidir tomar a pílula vermelha e despertar, expandir, assumir a sua verdadeira jornada? A escolha ela é sua. O portal é esse ponto de virada na vida da gente. Depois que você atravessa, não tem mais volta. Você entra no mundo especial, o mundo do herói que você nasceu para ser. Então vamos juntos seguir para o próximo nível dessa jornada, que é os inimigos. Depois que você ouviu aquele chamado, depois que você atravessou o portal, a jornada, ela de fato começou de verdade. E é aí que eles aparecem, os inimigos. Aqui surgem os desafios, as dificuldades, os conflitos.
em formas de pessoas, de situações, e muitas vezes de um medo interior muito intenso que você sente, porque toda jornada de superação, ela sempre encontra obstáculos. Toda caminhada rumo ao propósito desperta forças contrárias para impedir a gente de continuar, de caminhar, de seguir. Muitas vezes os piores inimigos são os externos, são aquelas pessoas que nos desestimulam, que nos puxam para baixo, que duvidam da nossa capacidade. São as adversidades da vida que surgem do nada. Problemas financeiros, injustiças, traições, perdas. Eles aparecem em situações, em circunstâncias, em contextos, nos relacionamentos. Mas os maiores inimigos são os inimigos internos, que são as nossas crenças limitantes, as nossas feridas emocionais não curadas, aqueles pensamentos negativos, aqueles sentimentos destrutivos que nós temos, os comportamentos sabotadores. É aquela voz interior que diz que você não consegue, que você não merece, que você não é capaz. É a autossabotagem, aquelas desculpas que gostamos de dar, aquelas justificativas, as lamentações, as reclamações, é tudo aquilo que te trava, que te paralisa, que não te permite viver o melhor da vida. Inimigos internos são tudo aquilo que me impede de ser mais feliz, de realizar mais, de executar mais, de me expressar mais, de amar mais, de beijar mais, de abraçar mais. São os medos, as raivas, as angústias, as culpas, a ansiedade. São zonas de conforto disfarçadas de segurança. Tudo que trava o meu corpo, a minha mente, o meu coração e o meu espírito é o inimigo, é o obstáculo a ser vencido. E você, quais foram os seus maiores e piores inimigos na tua jornada até aqui? Quais foram os inimigos externos que surgiram para te derrubar? Pessoas, situações, rejeições, críticas? E os inimigos internos? Que sentimentos, que pensamentos ou que padrões ainda trava você? Que dores antigas ainda te impedem de avançar, de ir mais? Todo herói enfrenta batalhas. E os inimigos, eles fazem parte da jornada. Só que eles não vêm para destruir você. Eles vêm para te revelar. Porque a verdadeira força do herói não está na ausência de inimigos, está na coragem de você enfrentá-los, de você ir lá e mostrar que quem manda é você, quem decide é você, quem faz é você. E depois da gente enfrentar os inimigos internos e externos, algo muito importante se revela na jornada. Você não está sozinho. Existem pessoas que caminham com você, que seguram na tua mão, mesmo quando você pensa em desistir. Pessoas que te guardam, que torcem por você, te protegem nas dificuldades, te incentivam quando você duvida de você mesmo. E essas pessoas são os teus guardiões. Os guardiões são aquelas presenças que, mesmo silenciosas, às vezes, estão sempre lá. Estão ao seu lado quando você cai. Te dão força quando você fraqueja. Te lembram do teu valor quando você esquece de quem você é. São pessoas que cuidam, que apoiam, que acreditam em você incondicionalmente. Agora eu vou te perguntar: quem são os teus guardiões? Como eles te guardam?
Será que você já percebeu quem esteve sempre ali por você? Nunca soltou a tua mão, sempre te apoiou, sempre te deu uma força. Às vezes a gente nem identifica, às vezes até sabemos quem são, mas não damos o reconhecimento que essas pessoas merecem. Quem foi aquela pessoa que nunca soltou a tua mão, te olhou com orgulho mesmo quando você se sentia um fracasso, te protegeu do mundo, te abraçou nos seus silêncios, te lembrou da tua luz quando tudo parecia ser só escuridão? Pode ter sido a sua mãe, o seu pai, o seu avô, a sua avó, um amigo verdadeiro, um professor, um amor, seu marido, sua esposa, sua namorada, seu namorado, um mentor espiritual, porque todo herói tem um guardião. E o guardião é muitas vezes uma figura de um mentor, aquele que chama o herói para a missão, que dá os conselhos certos na hora certa, que não desiste de você, mesmo quando você quer desistir de você. Ele sempre está lá, de forma incondicional, acreditando em você, antes mesmo de você acreditar. Quem é ou foi esse guardião na tua vida? Você já agradeceu, já reconheceu o valor dessa presença na tua vida? Eles são partes essencial da sua jornada. Eles te ajudam a seguir quando o caminho parece impossível. Eles são um colo que fortalece o guerreiro. São a luz que aparece na escuridão da estrada. Reconheça os teus guardiões. E, se puder, diga a eles o quanto eles são importantes. Porque nenhum herói vence sozinho. Guarda isso, leva, integra no teu coração e leva para o resto da tua vida. Nenhum herói vence sozinho. E depois de você passar pelos inimigos, de se fortalecer pelos teus guardiões, o herói agora, ele precisa olhar para dentro e encontrar as armas. Só que as armas do herói aqui não são espadas, escudos, armaduras físicas. Elas são os nossos recursos internos, ferramentas emocionais, mentais, espirituais. São forças que moram dentro de você e que se revelam justamente nos momentos de maior expressão. Vamos lembrar aqui do Senna? No início da sua carreira, o Senna ele não era eficiente na chuva. E isso era um ponto fraco nele. Só que o Senna, ele escolheu transformar esse desafio. Ele começou a treinar duro, incansavelmente, com foco, determinação e perseverança. Essas foram as suas verdadeiras armas para ele. E o resultado disso? Senna se tornou um dos maiores pilotos do mundo em corridas com chuva. Aquilo que parecia uma fraqueza para ele, ele tornou a sua maior força. E você? Quais são os recursos que você tem e sabe que você pode contar? Aqueles que, mesmo quando tudo parece falhar, continuam lá dentro de você, firmes. Qual é a sua maior arma? A sua força secreta, aquilo que te sustenta nos dias difíceis. Talvez a sua arma ela seja a tua fé, que nunca te abandonou. A resiliência de se levantar 1000 vezes quando você caiu. A coragem de seguir mesmo que você esteja com medo, mas você foi lá e seguiu e tomou a coragem e foi. A determinação de continuar, mesmo sem força. A persistência de não aceitar o não como uma resposta
e você ir lá buscar o sim, o sorriso que você oferece mesmo nas tuas dores, ou talvez a sensibilidade de você compreender o outro quando ninguém mais o compreende. Essas são as armas invisíveis mais poderosas. Elas não fazem barulho, mas elas fazem milagres. O que é que você tem aí dentro que te dá forças, que faz você continuar mesmo quando o mundo diz que não dá mais? Você não precisa de nada fora, porque o que te faz vencer já está aí dentro de você. O que talvez você precisa é reconhecer, é aceitar e começar a usar. O herói vence a batalha com armas que carrega no seu coração. E essas armas, elas são únicas, elas são suas. Então me diga, qual é a sua maior arma? Quando tudo parece acabar, em que você se apoia? Porque é essa força interior que vai te fazer seguir, vencer e deixar a tua marca no mundo. E agora, a gente vai para o sexto e último elemento. Depois de atravessar o chamado, de escolher o portal, de enfrentar os inimigos, de ser apoiado pelos teus guardiões e de descobrir as tuas armas, chegamos ao momento mais esperado da nossa jornada, o pódio. Só que aqui o pódio ele não é um lugar físico, ele é um sentimento profundo. É quando você volta para casa com o Elixir, com a conquista, com a sabedoria, com a superação, com a cura. É o instante do triunfo verdadeiro, quando você não é mais o mesmo. E mais do que isso, quando você se transforma em mentor para outras pessoas. Aqui, ao você conquistar o teu pódio, você recebe uma nova missão. A missão de se tornar o guardião de outra pessoa. Porque quem sobe ao pódio, quem vence a própria jornada, carrega agora o papel de inspirar, de ensinar e de servir, de ajudar os outros a também se tornar um herói. Quando você estiver no seu pódio, quem serão as pessoas que estarão olhando para você com orgulho? O que você vai estar ouvindo, vendo e sentindo do alto da tua conquista? Quais imagens vão surgir na tua mente? Que sons vão tocar no teu coração? Que sensação vai vibrar na tua alma? Esse é o momento em que o propósito se cumpre. Você viveu algo extraordinário na tua vida e agora pode compartilhar a tua experiência. Você vira um mentor. Você superou um grande desafio na tua vida amorosa, de repente na tua saúde, no dinheiro, na parte financeira, na carreira, no campo espiritual, na tua família. Então, parabéns. Você se tornou um especialista nessa área. Você tem um Elixir e agora pode usar isso para ajudar outras pessoas. E qual vai ser a tua forma de entregar isso ao mundo? Vai ser através de um livro que você vai escrever? De um curso que você vai dar? De uma palestra? De um treinamento? Um vídeo que você vai fazer? Uma conversa transformadora que você vai ter com alguém? Um gesto de amor silencioso? Qual vai ser a sua forma de entregar isso ao mundo? Porque se você superou um desafio na tua vida amorosa, na saúde, no dinheiro, na carreira, no campo espiritual, no lado da tua família, você se tornou um especialista nessa área.
Você pode ajudar outras pessoas. Cada herói encontra a sua maneira de transbordar aquilo que ele conquistou. Porque o verdadeiro prêmio não está em vencer sozinho, está em você abrir caminhos para que outros também possam vencer. Quando o herói chega ao pódio, ele volta para o mundo comum, mas o mundo nunca mais será o mesmo. E, e ele também nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ele fez escolhas difíceis e por isso agora vive uma vida leve, verdadeira e uma vida significativa. Tomada de decisões difíceis, vida leve. Tomada de decisões fáceis, vida difícil. Guarda isso para você. Tomada de decisões difíceis, vida leve. Tomada de decisões fáceis, vida difícil. Você passou pelo fogo, pelas sombras, pelos medos e agora está no seu pódio. O que você fará com isso? E assim chegamos ao fim dessa jornada. Uma jornada que não é sobre ficção, nem fantasia, é a tua história aqui sendo contada, é o teu caminho, é a tua verdade contada em uma metáfora. Você percebeu que em algum momento da tua vida você foi chamado, talvez pela dor, pela perda, pela inquietação, e mesmo sem saber como, teve que ir. Você se viu diante de um portal e, mesmo com medo, fez a escolha corajosa de atravessar, de deixar para trás o conhecido e seguir rumo ao desconhecido. Você enfrentou os inimigos do lado de fora e principalmente de dentro. Dores, crenças, medos, sabotagens, mas resistiu. Você reconheceu seus guardiões, aqueles que seguraram a tua mão, que te guardaram em silêncio, que torceram por você nas sombras, que não te deixaram desistir. Você encontrou dentro de si as tuas armas, recursos que talvez nem imaginava que você tinha, mas que estavam ali. Fé, coragem, resiliência, amor. E foram elas que te sustentaram. E agora você está no teu pódio, com um elixir nas mãos, com uma experiência vivida no coração e com a missão de tornar-se mentor para outros. Porque essa é a beleza da jornada do herói. Ela nunca termina em você, ela começa em você, mas ela floresce no outro, através de você. Você já é um herói, não porque você venceu todas as batalhas, mas porque você teve coragem de enfrentá-las. Não porque você nunca desistiu, porque você nunca sentiu medo, mas porque você decidiu agir mesmo com medo. E agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo isso? Qual é o próximo chamado? Quem você vai ajudar? Qual legado você vai deixar? A jornada continua, porque o herói, ele nunca para, ele apenas evolui. Assim é que nós chegaremos na quinta dimensão, sempre evoluindo, se trabalhando, se transformando, mudando, elevando a tua frequência e entendendo que você é um Deus em ação, que você tem força e tem poder dentro de você, que você tem recursos internos para você se transformar, para você mudar a tua história de vida. Então, leva essa metáfora para o resto da tua vida, integra ela no teu coração. Essa foi a jornada do herói, também um pouco da minha vida, porque eu passei por cada pilar que a gente trabalhou aqui, cada elemento, o chamado, o portal, os guardiões, os inimigos, as armas, até que eu chegasse no meu pódio. E hoje eu estou aqui usando tudo isso que eu aprendi na minha jornada do herói para transformar vidas, para transformar pessoas,
para ajudar pessoas em sua ascensão para a quinta dimensão, para a nova Terra. E se você acha que esse vídeo aqui fez sentido, manda para aquela pessoa que você ama. Se você acha que tem alguém que você tanto ama, que precisa ouvir essa jornada, manda ela, divide essa metáfora com ela, leva essa reflexão para ela, que isso é uma forma de você falar: eu te amo. Por isso que eu estou te dando esse vídeo. Deixa o teu like, deixa o teu comentário e simbora, vamos seguir juntos aqui para que eu possa trazer mais conteúdo, para que pessoas possam ser alcançadas. Por isso que eu estou aqui te pedindo o teu like, o teu comentário, por conta de quanto mais interação, mais esse vídeo vai chegar em pessoas que estão precisando disso. Então, vamos encerrar esse vídeo. Que o Criador abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe o teu trabalho, abençoe a tua jornada rumo à quinta dimensão, a tua expansão de consciência. Porque qualquer hora, qualquer momento, eu voltarei aqui para a gente trabalhar um pouco mais a nossa evolução, a nossa transformação. Que o Criador te abençoe. Tchau, tchau.